Paulo nunca diz quando, não tem o tipo de registro, não é do nosso tempo. Ele escreve esta carta, pensa-se na primeira viagem missionária à Ásia Menor, algum tempo depois de ter estado em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Paulo vai com Barnabé a Jerusalém, precisamente porque em Antioquia, onde pela primeira vez há este encontro entre cristãos vindos do paganismo e cristãos vindos do judaísmo, e onde começa a haver este conflito de os pagãos têm que passar pelo judaísmo para serem cristãos. Então ele é enviado, a comunidade de Antioquia envia Paulo e Barnabé a Jerusalém, aos apóstolos, a Pedro, a Tiago, para que eles decidam sobre o assunto. E é muito bonito esses textos do capítulo 15 do livro dos Atos, que falam precisamente já deste problema. Portanto, com Barnabé, levando comigo também Tito, mas subi devido a uma revelação, e pus à apreciação deles e em privado, à dos mais considerados, o Evangelho que prego entre os gentios. Não esteja eu a correr ou tenha corrido em vão. Contudo, nem sequer Tito, que estava comigo, sendo grego, foi forçado a circuncidar. Ora, por causa de uns intrusos, falsos irmãos, esses que precisamente se intrometeram a espiar a nossa liberdade, aquela que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzirem à escravidão. A esses nem sequer uma hora cedemos, nem nos sujeitámos para que a verdade do Evangelho se mantivesse para nós. Mas, o que é que acontece? Ele foi lá a Jerusalém, se lermos lá nos Atos dos Apóstolos, não quero demorar a ler-me e a perder-me por muitos textos, mas a Igreja de Jerusalém, os apóstolos Pedro, Tiago, aceitaram que os pagãos não se circuncidassem. E que, de certa maneira, aceitaram que eles não tivessem que passar pelo judaísmo para ser cristãos. E ele até diz aqui, nem sequer Tito, que estava comigo, sendo grego, sendo pagão, foi forçado a circuncidar. Ora, o que é que aconteceu e que irritou muito Paulo? É que ele ensinou, de facto, as comunidades da Galácia, centrou-as na fé em Jesus. Eu penso que pela caminhada que já fizeram, para Paulo, o que é importante? É Cristo. Não é? Ele diz, é Cristo. E Cristo crucificado. Este é o Evangelho que ele prega. É a pessoa de Cristo. Paulo está fixo numa coisa só, na pessoa de Cristo. Foi aqui que tudo começou para Paulo, não foi? Foi o encontro com Cristo e Cristo ressuscitado. Paulo nunca conheceu Jesus de Nazaré. Paulo conheceu sempre o Cristo, o seu encontro é com Cristo ressuscitado. E Paulo fica sempre preso, ficou sempre ligado a este acontecimento do caminho de Damasco, a Cristo. E para ele isto é o Evangelho. Cristo e Cristo crucificado. Portanto, tudo parte daqui. E isso dá uma grande liberdade. Ora, o que é que aconteceu? Por causa de uns intrusos, fala aqui eles, falsos irmãos, estamos na Carta aos Gálatas, capítulo 2, falsos irmãos, esses intrometeram-se a espiar a nossa liberdade, aquela que temos em Cristo Jesus. O que é que aconteceu? Paulo veio a saber que há um grupo de judeus, judeu-cristãos, que a gente diz judeu-cristãos, portanto, cristãos vindos do judaísmo, que alguns autores dizem que eles andam como que atrás de Paulo. Paulo anda sempre, andou muito pelas comunidades, funda uma comunidade, não fica lá, parte para outro sítio e ali funda outra comunidade. Há como que um grupo que vem no rastro quando sabe que Paulo já deixou esta comunidade, vai lá. Vai lá para quê? Não para dizer que não sejam cristãos, não, mas para dizer que aquilo que Paulo diz não é o verdadeiro Evangelho, não é a fé da comunidade de Jerusalém, porque essa é aquela que está numa relação com Deus e com o judaísmo. E, portanto, falando da circuncisão, portanto, uma grande confusão. O que é que acontece?
Paulo vem a saber deste grupo, que é um grupo que vem a chamar convencionalmente agitadores, missionários. De facto, eles vêm pregar o Evangelho de Jesus. Eles vêm pregar o Evangelho de Jesus. Eles não vêm dizer aos cristãos da Galácia para não serem cristãos. Sim, para serem cristãos, mas à maneira judaica. Paulo não quer um cristianismo meias solas de judaísmo. Não é que o judaísmo tinha os sapatos rotos e vem o cristianismo pôr umas solas nos sapatos. Não. O cristianismo são sapatos novos. Estão a ver a imagem? Cristianismo de sapatos novos. Não é meias solas nos sapatos rotos. Para Paulo isto é muito caro. E tem muito valor porque Paulo era um judeu. Por isso, Paulo teve esta necessidade de Lucas, do autor dos Atos dos Apóstolos, dizer que Paulo não foi um apóstolo, não se encontrou com Jesus na sua vida pública, mas teve um encontro com Cristo ressuscitado. Paulo tem também, e por isso ele também se sente apóstolo, ele diz: eu também sou apóstolo, e se chama apóstolo. Muitas vezes ele usa desse título para afirmar a sua autoridade no princípio de algumas cartas, mas para dizer que mas isso está fundamentado neste encontro que ele tem com Cristo.